Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Geraldo Pimenta para fazer a leitura do versículo da Bíblia e, em seguida, ouviremos o hino nacional. Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. Faço juramento e me obrigo a guardar vossos justos decretos. Estou extremamente aflito. Senhor, conservai minha vida como prometestes. Aceitai, Senhor, a oferenda da minha promessa e ensinai-me as vossas ordens. Submeto a ata da sessão anterior em discussão. Em votação. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 035 de 2014 do Executivo Municipal. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, público presente, amigos e amigas que nos acompanham através da rede mundial de computadores, bom dia. O projeto de lei dispõe sobre autorização legislativa para o Poder Executivo firmar convênio com a Associação Ciclística de Caldas Novas. Artigo 1º, fica o Poder Executivo, por força desta lei, autorizado a celebrar convênio com a Associação Ciclística de Caldas Novas para conceder recursos ou subvenções para finalidade específica de apoio à realização do evento Copa Mutian de Mountain Bike 2014, conforme pactuado através de termo de convênio com início de vigência a partir da celebração do convênio. Artigo 2º. As despesas tratadas no artigo 1º correrão por conta de dotação orçamentária específica para este fim, ficando autorizado o Poder Executivo a abrir crédito especial suplementar no orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo o projeto para as comissões para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 073 de 2014, de autoria do vereador Arlindo Ceará. Dispõe sobre a denominação do Parque Ambiental. Artigo 1º, passa a denominar-se Parque Ambiental Randolfo Domingues da Silva, Seu Tatico. Artigo 2º, caberá ao Executivo, através de seu órgão competente, afixar placa denominativa, bem como a sua conservação e manutenção. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo o projeto para as comissões para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 074 de 2014, de autoria do vereador Arlindo Ceará. Dispõe sobre denominação da pista de Cooper, implantada no interior do Parque Ambiental. Artigo 1º, passa a denominar-se pista de Cooper Doutora Pérola Sanches, a obra pública municipal implantada no interior do Parque Ambiental. Artigo 2º, caberá ao Executivo, através de seu órgão competente, afixar a placa denominativa, bem como a sua conservação e manutenção. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo o projeto para as comissões para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 077 de 2014, de autoria do vereador Geraldo Pimenta. Estabelece a área escolar de segurança como espaço de prioridade especial do Poder Público Municipal. Artigo 1º, a área escolar de segurança é aquela de prioridade especial do Poder Público, que objetiva garantir, através de ações sistemáticas e pronunciadas em lei, a realização dos objetivos das instituições educacionais, cuja finalidade é proporcionar a tranquilidade de alunos, professores e pais. Artigo 2º, a área
de que trata a presente lei corresponderá a círculos de raio correspondente a 100 metros, com centro nos portões de entrada e saída das escolas, e deverá ser indicado por placas a serem afixadas nas proximidades. Artigo 3º. A Prefeitura de Caldas Novas, na área descrita no artigo 2º, deverá 1. Intensificar os serviços de fiscalização do comércio existente, em especial o de ambulantes, coibindo a comercialização ilegal, principalmente de produtos ilícitos. 2. Viabilizar, dentro da previsão orçamentária corrente ou com apoio da comunidade ou ainda da iniciativa privada, a adequação dos espaços circunvizinhos de modo a não causar insegurança nas escolas e sua clientela, devendo para isso providenciar, quando possível, a iluminação pública adequada nos acessos à instituição. B. Pavimentação de ruas e manutenção de calçadas para que fiquem em perfeitas condições de uso. C. Poda de árvores e limpeza de terrenos. D. O controle e eliminação de terrenos baldios e construções, prédios abandonados nas circunvizinhanças. E. Retirada de entulhos. F. Manutenção permanente de faixas de travessia de pedestres, semáforos e redutores de velocidade. 3. Coibir, nos termos da lei, a distribuição ou exposição de escritos, desenhos, pinturas, estampas ou qualquer objeto que demonstre algo obsceno ou pornográfico. 4. 4. Reprimir a realização de jogos de azar e jogos eletrônicos movidos a valores pecuniários, proibidos por lei, de modo a dificultar seu surgimento e proliferação. 5. Controlar, através de fiscalização intensiva do comércio em geral, o acesso de crianças e adolescentes a quaisquer produtos farmacêuticos que possam causar dependência química. B. Gasolina ou qualquer substância inflamável ou explosiva. C. Fogos de artifício. D. Bebidas alcoólicas. Artigo 4º. Caberá à SMT providenciar junto aos órgãos competentes a regulamentação do uso de vias situadas no entorno dos estabelecimentos de ensino, impondo controle rígido. 1. A limites de velocidade. 2. Sinalização adequada. 3. Demais necessidades a serem detectadas e definidas em prévia consulta à comunidade. Artigo 5º. Caberá à Polícia Civil, em parceria com as diretorias das escolas, as associações de pais e mestres e com a comunidade escolar, promover ações que colaborem com a prevenção à violência e criminalidade locais. Artigo 6º. Ao Executivo Municipal caberá representar junto aos órgãos competentes no âmbito de sua jurisdição e aplicar sanções aos infratores por desobediência aos ditames legais ora impostos. Artigo 7º. Fica autorizado o Executivo a promover convênios e parcerias com entidades e empresas estabelecidas no local, visando a execução dos objetivos ora mencionados. Assina o vereador Geraldo Pimenta. Passo o projeto para as comissões, para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 075 de 2014, de autoria do vereador Arlindo Ceará. Dispõe sobre denominação do lago artificial implantado no interior do Parque Ambiental. Artigo 1º. Passa a denominar-se Lago Artificial Célio Azevedo, a obra pública implantada no interior do Parque Ambiental de Caldas Novas. Artigo 2º. Caberá ao Executivo, através de seu órgão competente, a fixar a placa denominativa. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo o projeto para as comissões, para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 076 de 2014, de autoria do vereador Arlindo Ceará. Dispõe sobre denominação da ciclovia implantada no interior do parque. Artigo 1º. Passa a denominar-se Ciclovia Corretor Lázaro Virgínio Moreira, a obra pública implantada no interior do parque. Artigo 2º. Caberá ao Executivo, através de seu órgão competente, a fixar a placa denominativa. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Passo o projeto para as comissões, para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 076 de 2014, de autoria do vereador Arlindo Ceará. Oi? Já foi lido. É o decreto agora. Já foi aqui, filho. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de justificar a ausência do vereador Marcos Primo, que hoje não pôde estar presente na sessão, por motivos, né, de agenda confirmada anteriormente a marca, né, e a seleção dos dias para as realizações das nossas sessões. Então, eu gostaria de contar assim, ata, né, que hoje não pôde estar presente em função, né, de compromissos já pré-agendados. Tudo bem. Então, solicito ao segundo secretário, o primeiro secretário, que faça a leitura do decreto legislativo número 036 de 2014, de autoria do vereador Cílio Junqueira. Concede título à personalidade ilustre de Ivan Vieira dos Anjos. Artigo 2º, o título honorífico será entregue ao homenageado em sessão solene a ser realizada na Câmara. Artigo 3º, o título poderá ser conferido ao homenageado em sessão diferente de conformidade com a agenda do mesmo. Artigo 4º, fica instituída uma comissão formada por todos os vereadores desta Casa para organizar a programação. Artigo 5º, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação. Passo o decreto para as comissões, para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção de aplauso número 007 de 2014, de autoria do vereador Cláudio Costa. O Poder Legislativo do município de Caldas Novas, por intermédio do vereador Cláudio Costa, o Claudinho, que ao final subscreve e aplaude a senhora Simone Oliveira pelo brilhante trabalho desenvolvido em prol da Câmara, quando esteve à frente da assessoria de comunicação desta Casa de Leis. Assim é chegado o momento de reconhecermos os esforços do homenageado cumprindo nosso papel primaz e contribuindo para o enaltecimento dos profissionais que têm em seu labor o caminho maior direcionado ao desenvolvimento e enaltecimento do sistema de comunicação, propiciando o resgate da credibilidade política em nosso município. Sala das Sessões do Paço Martinho Palmerston, assina vereador Cláudio Costa. Solicito o parecer oral da CCJ. Senhor presidente, a moção, né? Moção atende os requisitos de legalidade e constitucionalidade, razão pela qual opinamos pela aprovação da mesma, da maneira como se acha redigida. Moção em discussão. Em votação. Moção aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 015 de 2014, de autoria do Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Lazer e Turismo, Esporte, Meio Ambiente, Educação e Cultura e Agricultura. É pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação também é pela aprovação do mesmo. Projeto em primeira discussão. Em primeira votação. Projeto aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 042 de 2014, de autoria da vereadora Zé Lindo, Sargento Arlindo. Parecer da Comissão de Lazer e Turismo, Esporte, Meio Ambiente, Educação e Cultura e Agricultura. É pela aprovação do mesmo. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação também é pela aprovação do mesmo. Projeto em primeira discussão. Em primeira votação. Projeto aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto número 043 de 2014, de autoria do vereador Gilmar Engenheiro.
Parecer da Comissão de Lazer e Turismo, Esporte, Meio Ambiente, Educação e Cultura e Agricultura é pela aprovação do mesmo. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação também é pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Projeto em primeira discussão. Palavra, presidente. A palavra, vereador Gilmar Engenheiro. Nós propusemos aqui que se torne aí lei, né, no município de Caldas Novas a leitura e a reflexão de trechos bíblicos. E isso eu entendo que ele contribui para uma melhor formação dos alunos, para que eles reflitam mais sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E hoje nós vivemos um momento difícil, principalmente na área de segurança pública, onde as pessoas têm buscado aí caminhos errados, e principalmente os jovens. Então, eu vejo isso até como uma medida de prevenção, onde vai se colocando na mente, no coração das crianças, o amor ao próximo, né, o dever, a responsabilidade para com o cidadão. Então, eu vejo de muita importância essa leitura, essa reflexão, para que os alunos possam, né, ter uma formação, ter pelo menos um mínimo de conhecimento bíblico nas escolas. Muito obrigado. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cílio Junqueira. Bom dia, nobres vereadores, público presente, pessoas que acompanham pela TV Câmara. Eu quero parabenizar o nobre vereador por essa iniciativa de extrema importância, né, nas escolas. No país que vivemos hoje, que está havendo uma inversão de valores, né, onde o certo se torna errado, o errado se torna certo, onde a corrupção está tomando conta do nosso país. Eu acredito muito em Deus para que dê jeito no nosso país. E é lá na escola, aliás, é na família, na catequese, que você aprende a entender e saber o que Deus tem de plano para nós. E muito importante essa iniciativa do novo vereador, que se estenda isso às escolas. Eu fico, assim, muito feliz pelo vereador ter tido essa ideia desse projeto. E tenho certeza que vai ser de grande relevância e nós vamos ver as mudanças da nossa juventude em relação a quando esse projeto, essa lei for sancionada pelo Executivo. Obrigado. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Pimenta. Gostaria de cumprimentar os novos vereadores, vereadora Zélia, ao público presente, aos internautas que nos ouvem, nos assistem nesta manhã. Gostaria de dizer, vereador Gilmar Engenheiro, que esse projeto de lei, ele é de relevância, importância, dado ao fato que, enquanto governos elaboram cartilhas para as escolas com orientação sexual, nós aqui estamos aprovando, apresentando um projeto, e vamos estar aprovando um projeto que orienta a escola, orienta os alunos ao padrão de moral, de comportamento e de reflexão na palavra de Deus, que é onde nos traz a instrução e sabedoria para andar nos dias tão difíceis como o de hoje. Então, quero parabenizar por esse projeto e dizer que tem o nosso voto e o nosso apoio. Muito obrigado. Projeto. Presidente, a palavra. A palavra é do Arlindo Será. Só parabenizar o autor, nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela purifica, é um remédio importante. Todavia, nosso parecer foi favorável ao projeto, mas aqui tem uma questão, por exemplo, interessante, que talvez o próprio autor resolvesse antes da aprovação da lei, que é a questão da reflexão. A leitura do texto da Bíblia, salutar, importante, só que quando parte para a reflexão, cai num vício de inconstitucionalidade da norma, porque nós somos um Estado laico. Então, veja bem, nós teríamos a reflexão do texto lido da Bíblia já numa questão quase que doutrinária por diversos entes e diversas crenças. Então, na verdade, embora o projeto tenha um alcance social importante, sobretudo para a presença de Deus no local, eu creio que, como é na Câmara e em outros estabelecimentos públicos, deveria constar apenas a leitura do versículo da Bíblia escolhido por eles, e não a própria reflexão
desse versículo, porque é na reflexão que padece de inconstitucionalidade a norma. Então fica minha sugestão para o autor, talvez um pedido de vista e tentar isso, ou se assim preferir, mas teria essa questão da inconstitucionalidade que possivelmente, já que é uma norma que abrangerá as escolas, todas as escolas municipais e também mexe com a vida de todas as pessoas, o Estado brasileiro é laico, nós não temos uma religião oficial, por essa razão fica essa observação nossa. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tony Marques. Antes de mais nada, senhor presidente, quero agradecer aqui pela presença os meus amigos Dr. Esper Salum, notável advogado que ganha causa sorrindo, o empresário Geraldinho da GG Retífica de Motores, membros do PMDB de Caldas Novas. Embora o vereador Arlindo Ceará, que tem conhecimento de causa, é um excelente advogado que nós temos em Caldas Novas, mas recentemente houve um questionamento até do Ministério Público Federal sobre mensagens que estão nas notas são frases cristãs nas notas de real, questionando justamente isso, a inconstitucionalidade. Só que o Ministério Público Federal foi muito criticado, não deu conta de derrubar. Eu acredito que... Uma parte. Só para esclarecer, aquilo foi uma estupidez do Ministério, de um dos membros do Ministério Público, valorosa instituição do Paraná, que questionava a expressão Deus seja louvado. Mas o nome Deus seja louvado não significava nenhuma intenção de crença. Na verdade, Deus é soberano, é poderoso, e ele queria tirar da nota de real, sob essa alegação do Estado laico, mas por defender outras denominações religiosas que tem o nome de Deus como Alá, como outros nomes tidos. Então, na verdade, por isso que não fluiu, porque Deus, embora seja um título, mas outras religiões dão nome a ele, como com base no Salmo 83:18 da Bíblia e outros escritos eruditos e textos bíblicos. Todavia, aquela questão do Ministério Público Federal não foi para frente e também teve-se mais como um absurdo, porque, na verdade, ele queria tirar o nome de Deus do dinheiro. Então, que seja Deus, como as pessoas entendem. Aí sim, padeceu de uma insanidade essa intervenção ministerial. Aqui não, aqui é o contrário. Nós estamos falando de texto bíblico, a leitura dele e, em seguida, a reflexão desse texto. De forma que, numa escola pública, em que está recebendo muita gente, por exemplo, nós temos ali um professor evangélico. Ele vai ler o texto da Bíblia e ele vai fazer a reflexão. A reflexão, evidentemente, é pelos dogmas de sua religião, pela doutrina de sua religião. Mas lá tem um professor espírita. Ela vai fazer a leitura daquele texto da Bíblia e, na reflexão, vai vir os dogmas e a doutrina de sua religião. Vai ter lá um que é testemunho de Jeová, adventista, batista, da congregação. Então, essa questão, quando eu digo da reflexão do texto, é que a gente pecaria na questão da inconstitucionalidade. No mais, não. A leitura do texto é salutar, é uma ideia brilhante, acho importantíssimo, porque onde Deus sem o homem é tudo, o homem sem Deus não é absolutamente nada, e o respeito pela Bíblia dentro das escolas já é um grande passo. Então, seria só apenas nesse aspecto. Só um complementozinho, vereador, que na realidade, quando fala reflexão, não é o professor que vai falar alguma coisa, é simplesmente uma reflexão entre os alunos. E aí se abre o direito de concordar ou não com aquilo que está lido ali. Então, dá direito. E outra coisa é que, na realidade, a Bíblia não é evangélica, ela é do catolicismo, do evangelho, de quem quiser utilizar dela. Então, na realidade, essa reflexão não é para o professor fazer uma reflexão, mas sim os alunos refletir naquilo que foi lido. Então, cada um que faça a sua reflexão e que tome a sua posição, favorável ou contrária. Isso é um direito que todo mundo tem. Então, na realidade, essa reflexão é nesse sentido. Palavra concluída, senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Pimenta. Não, apenas para dizer, o vereador Gilmar Engenheiro, o vereador Arlindo Ceará fez uma colocação inteligente, por conhecimento, mas eu entendo dessa forma, que a reflexão, que ela é individual. Quando você faz a leitura de um texto, como nós acabamos de ler aqui, alguns versículos do Salmo 119, foi feita a leitura, e ficou para a reflexão de quem ouviu, analisar aquilo que foi lido. Então, eu entendo dessa forma. Talvez, se o senhor achar por bem propõe a leitura e para a sua reflexão, aí poderia mudar alguma coisa nesse contexto. Muito obrigado.
Então, projeto em primeira votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 058 de 2014, de autoria do vereador Saulo Inácio. Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias que possuem porta com dispositivo eletrônico de travamento a manterem na área que as atendem guarda-volumes no âmbito do município de Caldas Novas. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação é pela aprovação do mesmo. Projeto em primeira discussão. Em primeira votação. Projeto aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 062 de 2014, de autoria do vereador Saulo Inácio. Projeto de lei dispõe sobre o peso máximo tolerável do material escolar transportado diariamente por alunos da rede escolar pública e privada. Comissão de Lazer e Turismo, Esporte e Meio Ambiente, Educação e Cultura e Agricultura, pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. E o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação também opina pela aprovação. Projeto em primeira discussão. Em primeira votação. Projeto aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto número 044 de 2014, de autoria do vereador Gilmar Engenheiro. Dispõe sobre a disponibilidade de exemplar da Bíblia Sagrada em linguagem comum e em braille, nos acervos das bibliotecas pública e privada, localizadas no âmbito de Caldas Novas. Parecer da Comissão de Constituição, Finanças, Orçamento e Economia pela aprovação. Comissão de Lazer e Turismo, Esporte, Meio Ambiente, Educação e Cultura e Agricultura também é pela aprovação do mesmo. E a Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina pela aprovação. Projeto em primeira discussão. Em primeira votação. Projeto aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. Vou retirar da pauta o projeto número 049 de 2014, por ausência do autor. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de um convite. Estado de Goiás, Secretaria de Segurança Pública e Justiça. Convite. O comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da solenidade de formatura do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. O evento vai acontecer, portanto, com uma extensa programação, nos dias 21, 22, 25, 26, 27 e 28, agora do mês de agosto. Mas a abertura será amanhã, aliás, hoje, às 19 horas, aqui no auditório da Câmara de Vereadores. Não havendo mais matéria, solicito o primeiro secretário que verifique o livro de inscrição dos vereadores. 9. Nossa. Não, hoje, daqui a pouco, né? Então, não tendo meu vereador inscrito, então declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para daqui a 5 minutos, conforme aprovado ontem em plenário, a próxima sessão a ser realizada. Daqui a 5 minutos. Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Marinho da Câmara para fazer a leitura do versículo da Bíblia e em seguida ouviremos o hino nacional. Submeto a ata da sessão anterior em discussão. Em votação. Ata aprovada por todos os vereadores presentes.
Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos requerimentos. Acho que eu já vou seguir aqui. Bom dia a todos. Requerimento 037 de 2014, do vereador Cláudio Costa, que solicita que proceda em caráter de urgência o recapeamento do setor turista 1 com início na Praça da Liberdade, em frente ao condomínio Vitória e a BNI Imóveis. 027 de 2014, o vereador Cláudio Costa solicita a construção de uma quadra de esportes na área de lazer na área de Luiz Antônio de Brito, no Itaici 2. 029 de 2014, do vereador Cláudio Costa, que solicita providências com relação à limpeza no bairro Turista 2. 032 de 2014, do vereador Cláudio Costa, que solicita melhorias para o ESF do setor Jardim Belvedere. 03 de 2014, do vereador Otaviano da Cruz, que solicita a construção de uma praça na Avenida Elídio Lopes de Moraes, no setor Jardim Serrano. 047 de 2014, do vereador Geraldo Pimenta, que solicita remembramento de áreas lindeiras na rua 06 do setor Itaguaí 2. 047 de 2014, vereador Geraldo Pimenta, que solicita remembramento das áreas lindeiras da Avenida Santa Amaro. 046 de 2014, vereador Geraldo Pimenta, que solicita pavimentação asfáltica do setor Recanto das Águas. 049 de 2014, vereador Geraldo Pimenta, que solicita a aquisição de uma van para transportar pacientes para fazer hemodiálise. 034 de 2014, vereador Marinho da Câmara, que solicita melhorias para o setor Itaguaí 3. 035 de 2014, vereador Marinho da Câmara, que solicita implantação de iluminação pública em toda a extensão do anel viário. 044 de 2014, vereadora Zelinda Sargento Arlindo, que solicita implantação de quebra-mola na rua 2 com a rua 4, no setor Itajá. 035 de 2014, vereador Anderson Nunes, que solicita reforma do cemitério Jesus de Nazaré. 036 de 2014, vereador Anderson Nunes, solicita a construção de uma praça pública na rua A2 com a rua 11, no setor Ranachiro. 044 de 2014, vereador Rodrigo Lima, que solicita a contratação de um técnico do trabalho para o Poder Executivo. 045 de 2014, vereador Rodrigo Lima, que solicita a criação de uma CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Estes são os requerimentos, senhor presidente. Requerimentos em discussão. Em votação. Requerimentos aprovados por todos os vereadores presentes. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a autorização e comunicar a minha saída também em função de um compromisso já agendado e pelo avançar da hora da nossa sessão. O projeto de lei do Executivo número 015 de 2014 já foi aprovado em primeira votação. Coloco o projeto em segunda e última discussão. Segunda e última votação. Projeto aprovado em segunda e última votação por todos os vereadores presentes. O projeto de lei do Legislativo número 042 de 2014, de autoria da vereadora Zelinda Sargento Arlindo, já foi aprovado em primeira votação. Coloco o projeto em segunda e última discussão. Segunda e última votação. Projeto aprovado em segunda e última votação por todos os vereadores presentes. O projeto de lei do Legislativo número 043 de 2014, de autoria do vereador Gilmar Engenheiro, já foi aprovado em primeira votação. Coloco o projeto em segunda e última discussão. Segunda e última votação. Projeto aprovado em segunda e última votação por todos os vereadores presentes. O projeto de lei do Legislativo número 058 de 2014, de autoria do vereador Saulo Inácio, já foi aprovado em primeira votação. Coloco o projeto em segunda e última discussão. Segunda e última votação. Projeto aprovado em segunda e última votação por todos os vereadores presentes. O projeto de lei do Legislativo número 062 de 2014, de autoria do vereador Saulo Inácio, já foi aprovado em primeira votação. Coloco o projeto em segunda e última discussão. Em segunda e última votação.
Projeto aprovado em segunda e última votação por todos os vereadores presentes. O projeto de lei do Legislativo número 044 de 2014, de autoria do vereador Gilmar Engenheiro, já foi aprovado em primeira votação. Coloco o projeto em segunda e última discussão. Segunda e última votação. Projeto aprovado em segunda e última votação por todos os vereadores presentes. Então, como não há vereador inscrito para usar a tribuna, declaro encerrada a presente sessão.